Olá, seja bem-vindo à última aula do módulo fundamental. Aqui quem fala é o Lucas e nessa aula nós vamos entender o que é a sua mensagem e como criá-la. E o que nós vamos abordar exatamente? Primeiro nós vamos falar o que é a sua mensagem e por que essa mensagem é tão importante, é fundamental para o seu sucesso. E como transitar de alguém que vende materiais brutos para alguém que vende soluções e futuros. Vamos começar falando sobre o que é a sua mensagem. Então, nesse exemplo aqui, um exemplo baseado na realidade, o que nós temos nesse momento? Nesse momento, você já deve ter feito todas as planilhas que eu te passei antes. Então, se você não fez, pode voltar, esquece esse vídeo aqui, volta lá, porque esse vídeo não vai fazer sentido nenhum caso você não tenha feito as planilhas anteriores e assistido todas as aulas antes desta. Já foi lá, já fez tudo, então vamos continuar. Então, o que nós temos agora temos você como observador, a sua oferta e o seu nicho. E o que acontece é que esses dois estão separados. Não adianta que você tenha criado a sua melhor OMV, você criou a melhor oferta, você está tudo pronto, mas o seu nicho está lá. Você tem que alcançar o seu nicho e atrair para você. Então, o que acontece é o quê? Nós vamos fazer isso através da sua mensagem. Nós vamos usar a mensagem para atrair o seu nicho. Então, a sua mensagem é como você comunica a sua oferta e chama a atenção do seu nicho. E ela funciona da seguinte maneira: imagina que você tem uma antena de rádio conectada ao seu nicho. E você tem uma antena de rádio conectada a você. E o que nós vamos fazer é disparar uma mensagem onde essa mensagem vai alcançar o seu nicho e fazer com que eles te escutem. E você vai receber de volta pessoas interessadas ou vendas ou feedback. E o que nós queremos e o que você precisa entender nessa aula, porque até agora é tudo muito básico, ok? Mas o que você precisa entender nessa aula é a ressonância da sua mensagem. E o que é a ressonância? A ressonância é quando você afina a sua frequência para chegar na mesma frequência que o seu nicho. Funciona que nem naquele gráficozinho ali em cima. Então imagina que o ponto vermelho é o seu nicho, são os pensamentos, as dores e os desejos dele. E o pontinho azul é a sua mensagem. E para que o seu nicho te escute, para que você tenha muito resultado, a sua mensagem tem que estar na mesma frequência que as dores, os desejos, os anseios do seu nicho, ok? Então, para você ter resultado, a gente precisa atingir a mesma frequência. A gente está trabalhando desde o início para atingir essa frequência. Obviamente, você não vai conseguir chegar na mesma frequência de uma maneira muito rápida. Você vai melhorando a sua oferta, mas você tem que chegar o mais próximo possível. A sua mensagem tem que chegar o mais próximo possível da frequência que o seu nicho está pensando. Então, quando você afina a sua mensagem, fica muito fácil chamar a atenção do seu nicho. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina que você está no metrô, e no metrô você sabe que tem gente passando o tempo todo, está todo mundo com pressa, e você chega nesse metrô e começa a gritar desesperadamente: qualquer um, você, ei, ei! Ninguém vai parar, ninguém vai te escutar. Isso é certeza absoluta. As pessoas vão até olhar, mas vão continuar andando. Não é comigo. Você pode ficar gritando lá, você, ei. Não vai fazer diferença. As pessoas vão até olhar, pensar quem é esse maluco. Mas ninguém vai parar para falar com você. Agora vamos num outro exemplo. Vamos supor que você começa a gritar. Você tem um objetivo. O seu nicho é o Lucas. Você vai no metrô e você começa a gritar: Lucas! Lucas! E o que vai acontecer? Vai aparecer um monte de Lucas para falar com você. Porque o que o Lucas que estava passando pensou? Pô, é comigo, sou eu. O que esse cara quer comigo? E ele vai prestar atenção em você. Então essa aqui é a sua mensagem. Por isso que você precisa de um nicho. Então a maioria dos empresários pensa que o seu nicho não compra, não escuta, ou é estúpido
porque eles não parecem conseguir chamar a sua atenção. Então a maioria dos empresários eles pensam, meu nicho é uma porcaria. Só tem gente burra no meu mercado. Eu estou fazendo essa campanha aqui maravilhosa, eu tenho um anúncio, eu tenho não sei o que, e ninguém presta atenção. É porque eles são burros. Então, como é que funciona? A sua mensagem é como sintonizar um rádio. A maioria dos empreendedores eles estão gritando, mas só que as pessoas escutam é ruído. Só sai ruído. Então, o que acontece é, a maioria dos nossos clientes chega aqui, eles já tiveram experiências passadas com anúncios, com marketing digital e não tiveram resultado nenhum. E aí o que eles acreditam é que o Facebook não funciona, o meu anúncio está horrível, a pessoa que fez o anúncio para mim não sabe trabalhar, o Google Ads não funciona, isso daqui não funciona, mas eles nunca pararam para pensar, será que é a minha mensagem que está péssima? E o que esses empreendedores estão fazendo? Eles estão gritando, gritando, gritando e só sai ruído. Então é como um rádio. Imagina que você tem uma estação de rádio, tá lá, a pessoa configura de maneira errada a configuração do rádio. Não sei exatamente como se faz, ok? Mas nesse exemplo, a pessoa configura, sintoniza de uma maneira errada a rádio. E aí ele tá lá tocando música amarradão, o DJ pensa, pô, tá tudo funcionando, eu tô tocando essa música maravilhosa. Mas o que tá saindo da rádio e chegando até o público é só estática, é só ruído. O que as pessoas escutam é só e não escutam nada, não escutam a mensagem. Eles estão lá, nossa, por que a minha audiência está caindo tanto? Por que ninguém quer me escutar? Porque só está saindo ruído, não está saindo música. Então, só porque você está fazendo barulho, não significa que o seu nicho está escutando você. E agora vamos entender o que faz uma boa mensagem. Aqui nós temos dois exemplos maravilhosos. Do lado esquerdo, nós temos alface. Do lado direito, nós também temos alface. A diferença é que, do lado esquerdo, nós temos alface, que é um material bruto, que custa R$1. É um material bruto. A pessoa foi lá, colheu, tirou, colocou dentro de uma sacola, levou para o mercado e está lá à venda. Ainda está sujo, ainda está bruto. É a mesma coisa que ele tirou do chão. E agora, do lado direito, nós temos um material um pouco mais refinado. E agora vamos entender o seguinte. Custa R$1 você comprar uma cabeça de alface. Na maioria dos lugares do Brasil é uma média de R$1. Tem lugares que são 50 centavos, vai depender da sua cidade. Mas a média é R$1. Uma cabeça de alface, no seu estado bruto, custa R$1. E aí vem uma empresa, coloca alface picado em um saquinho. E olha o que eles fazem. Nesse saquinho tem menos alface, tem metade da quantidade de alface que uma cabeça de alface ia ter. E, ao mesmo tempo, eles vendem menos alface por 3,5 vezes o mesmo preço do alface bruto. Olha que interessante. Eles estão vendendo menos alface e cobrando 3 vezes mais. E por que eles conseguem fazer isso e por que isso vende? Acontece o seguinte, porque aqui eles têm uma solução para um problema. Eles não estão mais trabalhando com material bruto. Ele não está jogando mais ali o alface bruto, sujo, que ele tirou da terra. Ele lavou, picou, colocou no saquinho, metade da quantidade do alface que tem na cabeça, está cobrando 3 vezes mais. E as pessoas compram uma quantidade menor por 3 vezes o preço. Por quê? Porque aqui nós temos a solução para um problema. Tem pessoas, não são todas, mas tem uma grande quantidade de pessoas que é um nicho, onde eles não têm tempo para fazer almoço, ou não querem perder tempo fazendo alface. Para eles, o seu tempo vale muito mais do que economizar R$2, R$2,50. O tempo que eles vão ganhar pagando mais caro no alface picado e lavado vale muito mais do que eles terem que ir lá, lavar o alface, picar o alface. Então, para eles seria um problema ter que ficar fazendo isso no almoço. Eles preferem só abrir, joga lá, bota uma pitadinha de sal, joga um azeite e acabou, tá pronto. Então, para eles é uma solução do problema. E é assim que você sai de estar vendendo material bruto
para estar vendendo uma solução, está vendendo futuros. É isso que eu estou passando para você esse tempo todo nesse treinamento. Você vai parar de vender o material bruto e vai vender a solução para um problema. E quando você consegue atingir esse ponto de solução para um problema, você pode cobrar muito mais caro do que quem está vendendo material bruto. E as pessoas vão comprar. Então, as necessidades e desejos do mercado são a coisa mais importante em uma oferta. Quando a gente está falando da oferta, é entender as necessidades e os desejos do mercado, criar uma mensagem que ressone com isso, que esteja na mesma frequência. Isso é a coisa mais importante. Quando você atingir isso, os clientes vão começar a cair do céu para você. Você não precisa fazer muito esforço para estar conseguindo um resultado. E agora, o que a gente vai fazer? Essa mensagem, ela precisa ser criada e ela precisa ser melhorada sempre. Você vai sempre estar atingindo a melhor ressonância possível. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos completar a planilha hipótese da mensagem. Vamos dar uma olhada nessa planilha agora. Então, nós temos aqui a hipótese da mensagem. E como que ela funciona? Aqui nós temos a parte 1, que é o pré-mercado, que você vai utilizar ela antes de ir e testar a sua mensagem. Você vai preencher qual é o seu nicho, você já sabe todas essas informações, qual é a situação atual, qual a situação desejada, qual é a versão dessa hipótese. Então, se é a primeira vez que você está trabalhando nela, você vai botar aqui 1. E depois você vai botar se esse nicho tem a sua própria linguagem ou gírias e, em caso afirmativo, quais são algumas dessas palavras. Coloca aqui, que a gente vai precisar utilizar isso na hora de criar a sua mensagem. Defina sua mensagem em uma frase simples ou duas, utilizando a equação da mensagem. Qual que é a equação da mensagem? Eu ajudo o nicho a obter resultado através da minha oferta. Então é assim que funciona. Você vai colocar aqui, você vai manter o eu ajudo e vai dizer qual pessoa que você ajuda, qual o seu nicho. Descreva o seu nicho de uma maneira simples, poucas palavras. Você tem que conseguir descrever o seu nicho com poucas palavras. E a obter o quê? Qual é o resultado que eles querem? Qual é o maior desejo deles? Através do quê? E aqui entra a sua oferta. E aí você vai classificar a sua hipótese da mensagem em uma escala de 1 a 10 por quão bem ela ressonou com seus prospectos antes do feedback. Então isso aqui vai ser testado. E aí aqui a gente vai dizer, ó, funcionou bem, não funcionou muito bem. Então se eu criar um anúncio para você e ele não chamar muita atenção, a gente precisa melhorar essa mensagem. E a gente vai classificando aqui, ok? E aí depois nós temos a parte 2, que é o feedback do mercado real. E aqui você vai começar a preencher de acordo com a forma que você for conversando, fazendo ofertas, fazendo vendas, você vai preencher isso daqui. Então, primeiro você vai fazer que nem nas outras planilhas. Você vai fazer de pelo menos 20 a 30 ofertas antes de julgar a hipótese da mensagem, ok? Antes de você julgar se ela está boa ou ruim, tem que ter pelo menos 20 a 30 ofertas. E aí você vai riscando aqui, para você saber qual que é. Você pode até imprimir esse arquivo. E aí você vai começar a anotar que palavras ou frases você ouve dos seus clientes que eles usam repetidas vezes. Depois, quais as histórias que os seus clientes em potencial gostam de contar que parecem se repetir várias vezes. Então tem alguma historinha, alguma coisa que as pessoas sempre contam mais ou menos. Por exemplo, no meu nicho tem. Meu nicho tem uma história que se repete muito, que é a pessoa que vai, faz anúncio no Facebook e não tem resultado nenhum. Quais as metáforas ou analogias seus prospectos usam? Então, às vezes os seus prospectos, eles usam algumas metáforas para explicar ou alguma analogia para explicar a situação dele. Vai observando isso e vai anotando, porque você vai utilizar isso ao seu favor. Quais são as coisas que o seu prospecto parece estar entediado ou entristecido quando você está falando? Quando ele está falando, perdão. Então, tem alguma parte que ele parece estar entediado ou entristecido quando ele fala. Se ele está entediado é porque a conversa não está indo para um ponto bom. Agora, entristecido é porque você está pegando num ponto de dor.
quais são as coisas que o seu prospecto parece estar excitado e energizado ao falar. Então, quando ele fala, ele fica animado. O que são essas coisas? Anota aqui, porque você vai usar isso tudo na sua mensagem depois, para ressonar a sua mensagem, entende? Quais as palavras, frases que você usou que não repercutiram no seu prospecto. Então, quais são as palavras que você falou que não soou muito bem, que não deu o efeito desejado? E agora, quais palavras, frases que você usou que repercutiram nos seus clientes potenciais? Então, o que você falou que a pessoa ficou animada, ou que deu o sentido desejado que você queria? E para enfativar seus pontos-chave, quais são algumas das suas melhores metáforas e analogias? Então, quando você vai explicar alguma coisa, quais são as melhores analogias e metáforas que você utiliza? Aqui eu vou citar para você uma pessoa que você deve conhecer muito bem, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era tão bom porque ele usava isso aqui, metáforas e analogias. Ele pegava um assunto complicado e trazia para uma situação do dia a dia que qualquer pessoa conseguia entender. Então, você conseguir fazer isso daqui, você vai facilitar demais a sua comunicação. E aí você vai classificar a sua hipótese da mensagem, uma escala de 1 a 10, por quão bem ela ressoou com os seus clientes potenciais após o feedback. Aqui você vai fazer aquela classificação de novo. E aí, baseando-se no estado acima, você pode melhorar a sua hipótese da mensagem. Como? O que você pode melhorar baseado no feedback que você colocou ali? E depois de fazer pelo menos 20 a 30 ofertas ao seu nicho, use a sua hipótese da mensagem para coletar todo o feedback, formular ideias para melhoria e em seguida avançar para formar a sua próxima hipótese da mensagem e aí repetir novamente. Então isso aqui, toda vez que você fizer uma venda, você vai preencher isso daqui também. A sua hipótese da mensagem ela vai ser preenchida para que você esteja cada vez melhorando e tendo mais resultados. É dessa forma que você vai sempre melhorar. Se você continuar fazendo isso repetidas vezes e pegar o hábito de fazer isso, seja você, seus vendedores, você vai conseguir estar sempre melhorando e fazendo mais vendas e deixando a sua empresa, a sua oferta cada vez mais poderosa. Agora, você pode também não fazer isso aqui. Ah, não quero fazer isso sempre. E tenha em mente que você nunca vai conseguir ressonar melhor a sua mensagem. Você vai sempre continuar da mesma maneira. Então, se você está satisfeito continuar sempre da mesma maneira, tudo bem, não faça. E aqui nós finalizamos o nosso curso fundamental. E o que você vai fazer aqui é o quê? Uma vez que você terminar essa planilha aqui, você preencher ela, a parte do pré-mercado, você vai entregar ela e você já pode imediatamente ir até a próxima parte, onde nós vamos falar totalmente sobre vendas, ok? O curso essencial é totalmente sobre vendas, você já pode começar ele imediatamente.